Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Semana 2 do nosso PET 6, tá bom? De Ciências pro 8º ano. Vamos lá então a correção das atividades do nosso PET 6, semana 2 de Ciências 8º ano. Ah, vamos nessa! Pessoal, peço para vocês, para quem ainda não viu a leitura que nós fizemos no vídeo anterior, vão lá, confere, tá bom? Eu vou deixar no e-card aqui em cima para que vocês possam ter acesso aí e estar sendo introduzido o conhecimento de vocês, um conhecimento prévio antes da realização das atividades. Peço a vocês também que façam o seguinte: antes de vocês entrarem aqui no vídeo e estarem resolvendo as atividades, pausem o vídeo agora. Para tudo aí! Tentem fazer as atividades e depois comparem com as correções que eu vou estar passando, tá bom? Para que vocês possam aí me falar depois aí nos comentários se vocês acertaram todas, se erraram alguma, se tem dificuldade em alguma das afirmativas aí das questões que nós vamos fazer. Então vamos lá, iniciando agora. Diz o seguinte, que na atividade de número 1, ela fala para você fazer um desenho esquemático, né? Então você desenhar, comparando os movimentos dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador com um que está ligado ao gerador. Então você vai diferenciar os dois através de um desenho. Então nós vamos imaginar aí dois fios, um ligado ao gerador e outro não ligado ao gerador. Como que os elétrons lá dentro, né, presentes, vão estar se movimentando ou não, né? Como que eles vão estar naquele momento. Então pessoal, tá com saudade daqueles desenhos que eu fazia no meu quadro? Vai acabar agora, porque eu vou pegar, eu já fiz o desenho, já esquematizei e agora eu vou explicar eles para vocês. Aqui está. Então pessoal, nesse primeiro desenho aqui, nós temos um movimento desordenado, né? Aqui, então o fio, ele não está ligado a nenhum gerador. Os elétrons presentes, né, representados aí por essas bolinhas, estão livres, ou seja, vão para onde quer. Então aí, ó, por isso que tem uma setinha indicando o sentido de movimento de cada um deles. Já nesse outro movimento ordenado, né, como o próprio nome diz, eles respeitam uma sequência, né, uma ordem, uma direção e um sentido, né? Então, o que vocês veem aqui, os mesmos elétrons, agora eles possuem todos o mesmo sentido e a mesma direção. Então, essa é a diferença no movimento ordenado e movimento desordenado, quando está ligado a um gerador e quando não está ligado a um gerador. Atividade de número 2. Como devem ser os fios de um sistema com baixa resistência elétrica? Justifique. Então pessoal, nós temos que entender que a resistência elétrica ela depende das características e do material que é feito o condutor, tá bom? Então eu coloquei alguns tópicos aqui que vai ajudar nas respostas. Quanto maior for a área da seção transversal, menor será a resistência do condutor, uma vez que é mais difícil a passagem das cargas elétricas por uma área maior. Se eu tenho uma área maior, pessoal, eu tenho uma quantidade maior de elétrons, então a resistência desses elétrons pela corrente, né, ela vai ser maior. Quanto maior for o comprimento do condutor, maior será a resistência, pois maior será o espaço que as cargas elétricas percorrerão, aumentando a probabilidade de colisões internas e perda de energia. Então, se eu tenho um fio muito longo, né, um condutor, né, imagine esse condutor sendo um fio, tá? Uma extensão, um exemplo. Então, quanto maior, né, mais comprido, a resistência será maior. Então, nós podemos dizer que ela é proporcional, a resistência ela é proporcional ao comprimento do fio. A natureza elétrica do material também influencia na resistência. Quanto maior for a quantidade de elétrons livres, maior será a facilidade de a corrente elétrica ser estabelecida. Essa característica específica de cada material é a resistência elétrica. Então aí depende do tipo que o material vai ser feito. Então nós podemos resumir isso tudo nessa seguinte frase que eu vou ler para vocês agora. A resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área de extensão. Atividade de número 3.
Dínamos de bicicletas usados para acender o farol são geradores de pequeno porte que convertem um tipo de energia em eletricidade. Explique como os dínamos funcionam e qual tipo de energia é convertida em eletricidade. Então eu vou deixar aqui um dínamo aqui na tela para vocês verem como que é. Eu já vi bicicletas que têm esse dínamo e é interessante a maneira com que ele funciona. Eu escrevi assim a minha resposta. O tipo de energia que é convertida em energia elétrica é a energia cinética ou energia de movimento. Existem em algumas bicicletas esses dínamos, que têm em uma das suas extremidades uma peça que entra em contato com o pneu. Ao girar o pneu, quando andamos de bicicleta, move-se também essa parte do dínamo, que possui um pequeno gerador que fará a conversão de energia cinética em energia elétrica luminosa. E vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre isso que eu estou falando. O dínamo e para que ele serve? Cara, é muito simples. O dínamo, aqui ele vem o motorzinho dele, né, que simplesmente quando roda. Toda vez que ele girar, ele vai gerar energia e vai fazer a lanterna de trás acender e o farol da frente acender. Atividade de número 4, retirada do Enem de 2011, e diz que um estudante curioso, empolgado com as aulas de circuito elétrico, como nós estamos tendo agora, que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna, utilizando-se da lâmpada e da pilha retirada do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então aqui está aqui na tela para vocês poderem ver como ele vai testar. Então peço a vocês que pausem aí quando eu colocar a imagem e vocês anotem, né, escrevem aí os números que vocês acham que vão fazer, que vão acender a lâmpada, tá bom? E depois eu vou dar a resposta. Então, analisando os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu e pede para você justificar a sua resposta. Pessoal, a lâmpada acendeu aí no exemplo 1, no exemplo 3 e no exemplo 7. E nós vamos ver por quê, né? O fio ele precisa estar conectado às duas extremidades da pilha e a lâmpada também tem que ter a boquilha encaixada ou no fio ou na extremidade da pilha. Então, nessas questões aí, nesses números, foi onde isso ocorreu. Se você for comparar isso com as demais, né, com a 2, com a 4 e com a 6, você vai ver que isso não vai acontecer. E na número 5, explique com as suas palavras o que é resistência elétrica. Então, pessoal, isso vai ser individual, tá? Você vai explicar com as suas palavras o que é resistência elétrica. A parte que eu tirei do texto vai te dar uma noção. Então, resistência elétrica ela é a capacidade que o material tem em se opor à passagem de corrente elétrica. Então, se é resistência, ele vai resistir a essa passagem, tá bom? Oferecendo uma dificuldade a isso. Assim, quanto maior for a resistência elétrica, maior será a dificuldade que a corrente elétrica encontrará ao percorrer o condutor. Então, quanto mais resistente ele for, mais difícil vai ser dessa passagem de corrente elétrica acontecer. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até mais e